da vítima. De São Paulo, Alana Ambrosio. A CBN quer ouvir sua crítica ou sugestão sobre a nossa programação. Envie um e-mail, faleconosco@cbn.com.br. Revista CBN. 2h17. A participação dos ouvintes é grande pelo Facebook Live da Rádio CBN. Vai lá no facebook.com/RádioCBN, como fez aqui o ouvinte Carlos Alberto de Rezende. Ele comentou na nossa transmissão, na nossa roda de conversa aqui do Revista Responde, como criar seus filhos. Ele falou: Petra, aí eu fico imaginando a barra que deve ser para uma mulher passar um monte de meses com aquele barrigão e depois ainda se sentir vulnerável e sensível no pós-parto. Seu corpo reage e a torna diferente. Nesses momentos, o companheiro tem o dever e uma chance, uma bela chance, ele diz, de mostrar que está ali junto e responsável. Carlos Alberto, super obrigada pela sua mensagem e também muito obrigada pela quantidade de homens que participam de uma maneira tão construtiva dessa elaboração do que é esse momento quando as crianças nascem. Isso é aqui no Facebook da Rádio CBN, então você pode correr agora para o Facebook e também acompanhar a nossa próxima transmissão, que já está acontecendo agora, é o Consultório CBN. Consultório CBN. E no Consultório CBN de hoje, nós falamos a respeito de transtornos psíquicos e como eles nos afetam, principalmente em grandes cidades, principalmente com esse nosso cotidiano, esse nosso dia a dia tão tumultuado. E eu trago aqui no consultório o Dr. Diego Tavares, ele que é psiquiatra do Hospital das Clínicas em São Paulo. Dr. Diego, muito obrigada pela presença, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Queria perguntar para o senhor quais são hoje os principais problemas que a gente enfrenta quando falamos nesses transtornos. Temos aí a questão da bipolaridade, da ansiedade, crises de pânico. Como é que os psiquiatras vêm recebendo essas questões? Bom, nós somos surpreendidos recentemente com estatísticas que mostram que a depressão passou a ser do 3º lugar para o 2º lugar mais comum de mortes. Então só está perdendo para acidentes automobilísticos. Então, cada vez mais, as doenças cerebrais psiquiátricas, que elas são doenças psíquicas, mas elas não deixam de ser doenças cerebrais, elas estão ocupando uma prevalência, ou seja, uma frequência muito alta no acometimento de mortes. E por que isso acontece? São causas genéticas? São transtornos, problemas que acabam sendo gerados pelo nosso modo de vida? Como é que vocês vêm acompanhando isso? Antigamente a gente achava que as doenças psiquiátricas, elas tinham uma causa que muitas vezes era uma causa psicológica. Então um evento de vida, um estressor, uma relação com a família que causava esse transtorno. Cada vez mais, hoje em dia, a gente sabe que as doenças psiquiátricas são doenças cerebrais e que os eventos psicológicos, eles são eventos que vão ser gatilhos, ou seja, eles vão ser estressores que vão provocar o aumento do estresse. Isso vai repercutir no corpo como um todo, então aumentando a incidência de doenças, de infecções, e no cérebro pode aumentar a predisposição à incidência da doença psiquiátrica. E como esses males emocionais, eles vêm afetando, né, a saúde da população, e muitas vezes a pessoa já vai ali com um problema cardíaco, ou problema, enfim, generalizado, aí se trata esse problema, mas não se vê as causas emocionais, que muitas vezes são esse gatilho. Eu queria saber aqui, já venho recebendo muita mensagem aqui dos nossos ouvintes no Facebook, também no e-mail no petra@cbn.com.br. Aqui o Fábio, ele fala: eu tenho muita ansiedade, como tratá-la? Então, a gente tem que primeiro saber que a ansiedade é uma situação fisiológica do corpo, ou seja, é uma sensação, são pensamentos de preocupação e medo e uma sensação física que prepara o indivíduo para correr de algo perigoso. Se o indivíduo não tem o cérebro preparado para a ansiedade, evolutivamente isso é ruim. Um animal, por exemplo, pode ficar e ser comido pela presa. Então, estar preparado para lidar com o problema e ficar preparado, preocupado, tramar situações para sair de um problema, isso é fisiológico. Então, isso tem que ser diferenciado de um transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade é como se fosse um alarme que tem dentro do carro, que ele tem que ser sensível quando realmente o carro está sendo invadido. Só que, quando ele se desregula, ele começa a disparar
com qualquer estímulo. Então, com vento ou com movimento. E é assim também no cérebro. Então, a pessoa ansiosa, ela começa a ter esse disparo de medo o tempo inteiro. Então, mesmo em situações onde ela não deveria estar preocupada com nada. Perdeu o controle, né? Entendi. Isso. E aí, existe a maneira de tratar isso? O que se indica nesse caso? Então, todos os transtornos cerebrais, químicos, né, os transtornos psiquiátricos, eles têm graus de acometimento. E todos os transtornos leves, eles muitas vezes não precisam de tratamento, ao contrário do que a gente acha. Então, eles sozinhos, eles melhoram. Então, a pessoa passa por um período de mais medo, ou um período mais depressiva, por exemplo, os quadros leves, eles são autorresolutivos. Ou melhoram com medidas de mudança de estilo de vida. E na medicina, todas as outras coisas são assim. Pressão alta não precisa de remédio nos primeiros estágios, diabetes também é só a pessoa parar de comer. E depressão e ansiedade também, basta fazer psicoterapia ou mudança de estilo de vida, exercício físico, técnica de relaxamento. É importante, né, nessas horas, para esses transtornos. Isso, porque ela vai fazer uma mudança dos níveis de estresse. É possível verificar até com marcadores de laboratório, como, por exemplo, técnicas psicoterápicas reduzem os níveis de ansiedade, por exemplo. Aqui a Eunice, ela fala que está em depressão agora, ela fica triste, chorando, não sabe a razão, mas já toma antidepressivo. E esse é o caso de muita gente. O que fazer? Também a questão da psicoterapia pode ser uma saída? Isso, a gente diz que os quadros leves, ou seja, aqueles quadros onde a pessoa tem uma alteração do humor, que muitas vezes ela consegue disfarçar, então ela consegue trabalhar, ela consegue, na família ninguém percebe, então os quadros leves, a pessoa muitas vezes não precisa de tratamento medicamentoso e ele vai se resolver com o passar do tempo e com a mudança do estilo de vida. Se o estressor permanece, ou seja, se aquele estresse no trabalho, se aquele problema familiar, o gatilho que estiver causando o aumento da inflamação cerebral para causar depressão persiste, a pessoa pode começar a ter graus de doença que ela começa a não conseguir mais exercer as atividades dela. Então ela não consegue ler, não consegue produzir textos que ela deveria produzir, ela começa a não conseguir trabalhar e aí esses graus precisam de tratamento medicamentoso, assim como, por exemplo, uma inflamação em um tendão, muitas vezes que a pessoa só vai ter que parar de fazer exercício durante um período, mas não precisa de imobilização, de cirurgia. As doenças psiquiátricas são da mesma forma, elas não têm diferença. Bem interessante. Compulsão alimentar é indício de transtorno de ansiedade? Diz aqui a nossa ouvinte Viviane. Sim, na verdade, a compulsão, né, que é quando a pessoa tem uma ingestão de uma grande quantidade de alimentos num curto intervalo de tempo, e grande quantidade é muita quantidade, muitas vezes a gente vê as pessoas falando que tem compulsão alimentar, o que elas têm é aumento de impulsividade, elas são impulsivas para comer. A compulsão são 2 garrafas de 2 litros de refrigerante com mais 3 pizzas grandes inteiras. Então, na maioria das vezes, são aqueles obesos mórbidos. Eles já estão dentro de uma doença, por exemplo, a obesidade. A compulsão alimentar, todos os transtornos psiquiátricos, cada vez mais a gente está vendo que transtorno de ansiedade não é uma doença psiquiátrica em si, isolada. Ela faz parte de outras doenças. Então, ela está junto, por exemplo, de alguém que tem transtorno alimentar, o obeso mórbido, dentro da depressão, dentro dos outros transtornos, por exemplo, psicóticos, a esquizofrenia. Então, no caso da compulsão alimentar, ela pode aliviar a ansiedade. Ela pode, por ter mecanismos que aumentam o prazer, ela pode diminuir os níveis de ansiedade. Mas ela não é um sintoma de ansiedade em si, ter compulsão alimentar. Vamos falar um pouquinho de transtorno bipolar? O que é, doutor? Bom, o transtorno bipolar, durante muito tempo, ele ficou marginalizado como uma doença muito rara. Então, por quê? Porque a gente achava que existia só aquela forma das pessoas que vão para o hospital. Ou internadas em depressão grave, ou internadas na outra fase da doença, que é a euforia patológica, ou seja, a pessoa que começa a enxergar uma realidade distorcida e fica erotizada, grandiosa, excessivamente alegre, mas por uma doença cerebral, ela nem sabe do que ela está rindo, por que ela está eufórica. Só que essa doença é a forma muito rara, é 1%, sendo que existe 9% que são formas silenciosas. E como é que nós vamos então identificar essas formas silenciosas? Elas são depressões, ou seja, são pessoas que estão aí
tratando quadros em que eles deprimem, mas que entre os episódios de depressão, eles têm alterações de comportamento que muitas vezes passam desapercebidas, que são, ou seja, o oposto da depressão, que é a aceleração. Tá. E não necessariamente a pessoa vai ficar eufórica nesses períodos. E a maioria não fica. A maioria, ela fica impulsiva, ou seja... Faz o que não devia, manda aquela foto no WhatsApp que não deveria, faz então, coisas agressivas. São 3 grupos de sintomas. Um deles é um sintoma de energia, então a pessoa fica com aumento de energia, mas um aumento substancial de energia mantido. Como que a gente identifica isso? Então ela consegue dormir super pouco, então ela consegue dormir 4, 5 horas por noite e não sente sono de manhã. Isso não é fisiológico, isso não é normal. Tá. E isso é ótimo para a pessoa porque ela vai aproveitar esse período, já que ela fala, saí da depressão, estou bem. Então, energia. A energia pode aparecer também, a pessoa, às vezes eles contam, por exemplo, que eles andam quilômetros sem se cansar ou fazem exercícios assim excessivos sem se cansar. Outro grupo de sintomas é o de impulsividade, ou seja, fala o que não deveria, compra em excesso, compra sem pensar, na verdade, não necessariamente em excesso, mas quando é impulsivo é que a pessoa faz e não consegue frear o que ela está fazendo. Então ela compra, ela escreve coisas de mensagens no Facebook, nas redes sociais, e então ela tem um aumento de impulsividade comportamental, aumento de impulsividade para gastos, aumento de impulsividade para sexo. Então ela começa a ter um aumento de apetite sexual que vem do cérebro e a pessoa muitas vezes não sabe que isso acontece. E transtorno bipolar. Bipolar. É isso. E aí eu queria só perguntar, eu quero até deixar um pedido aqui, doutor Daniel, porque as pessoas estão fazendo muitas perguntas. A gente está com uma demanda super grande, acho que para elucidar esses assuntos a gente vai ter que fazer uma segunda dose de consultório CBN aqui sobre, fazer um episódio 2 aqui de tudo isso, porque tá todo mundo com muita dúvida. E eu queria só em linhas gerais, mas a gente vai voltar a aprofundar, já chamo aqui para você pro consultório do dia 8 de outubro, para a gente falar, no caso do transtorno bipolar, o que a gente tem que fazer para tentar minimizar isso? É procurar especialista, psiquiatra? O que tem que fazer? Esporte? Então, a marca do transtorno bipolar é depressão que não melhora. Tá? Por quê? Porque muitas vezes está sendo tratada de forma equivocada. Ou seja, a gente fica de olho só naquelas fases em que a gente tem que tirar a pessoa da depressão, mas muitas vezes o próprio tratamento está produzindo esses excessos comportamentais aí no meio das depressões. E aí a pessoa fica com um quadro de depressão a vida inteira, muitas vezes, fazendo terapia a vida inteira, e o cérebro não está recebendo um tratamento adequado, que ele precisa de o quê? De um estabilizador de humor. Ou seja, é o mesmo estabilizador, né, de forma metafórica, que a gente usa no computador, ou seja, tem que regular o humor e não só tirar da depressão. E como faz isso? É através de medicação? É através de práticas? Como que geralmente, até para diagnosticar, né? Como é que geralmente isso é feito? Então, as formas leves, elas podem não precisar de medicamentos, como todas as doenças psiquiátricas. E as formas mais graves, elas vão precisar de medicamento, e é uma doença crônica, igual a hipertensão, porque é uma doença da inflamação do cérebro. Então, o diagnóstico, ele depende de de muitas avaliações, não só com a pessoa, mas de avaliações com familiares que conseguem identificar as alterações comportamentais. E é uma doença que começa na infância, muitas vezes. Começa leve na infância e vai se agravando até que lá na faixa etária do adolescente adulto, a pessoa tem períodos em que ela não precisa dormir. Ela tem aumento de energia e depois cai a energia. Então, é um motor que acelera e desacelera em um momento ou outro da vida. E aí, ele muitas vezes vai requerer um tratamento crônico, assim como a maioria das doenças em medicina, diabetes, hipertensão, as outras. Esse é o doutor Diego Tavares, psiquiatra do Hospital das Clínicas, trazendo pra gente tantas explicações importantes. São males que nos afetam tanto nas grandes cidades, né, doutor? E a gente precisa tentar aí buscar maneiras de conseguir viver um pouquinho melhor, né? Porque afeta as grandes cidades porque a gente tem mais estímulos. Então não é culpa das grandes cidades, é culpa dos estímulos e dos estressores. E só vai ter a doença quem tiver predisposição.
Então, muitas vezes as pessoas passam por situações muito difíceis de vida e não desenvolvem doença nenhuma porque não tem predisposição, nem para diabetes, nem para hipertensão, nem para nada. Doutor Diego vai voltar aqui no consultório, tá? Volta, Porque os sim. ouvintes adoraram, estão participando, comentando, perguntando, e a gente deixa aqui a promessa que a gente vai voltar com esse assunto. Esse é o doutor Diego Tavares, psiquiatra do Hospital das Clínicas, respondendo as suas questões, as suas perguntas aqui no consultório CBN. Tchau, doutor, até uma próxima. Obrigado. Agora, 2h31, vamos ao consultório CBN. Aliás, ao repórter CBN.